Agora vai. Podemos? Podemos. Podemos. A gente vai começar então a nossa aula aqui do Conexão 3M, somente para clientes da 3M Conte. Hoje a nossa convidada, a Ana Amélia, vai falar um pouquinho a respeito dos benefícios, né, de você ter uma conta e você ter direito a financiamento, empréstimo, e ela vai dar uma aula para a gente aqui sobre isso, né, Mari? As possibilidades de crédito dentro do banco que ela trabalha, ela vai explicar um pouquinho o que uma empresa precisa fazer para conseguir chegar nessa condição de adquirir um crédito em boas condições no mercado. Ana, Boa seja bem-vinda. noite. Boa noite, meninas. Obrigada pelo convite. Primeiro, eu quero dizer que isso não é uma aula, mas vou dar o meu melhor aqui. Vou me colocar na condição de gerente, assistente, de consultora de vocês como clientes, porque é assim que eu trabalho no dia a dia, né? Já começo parabenizando a atitude da 3M. Estamos aqui às 7 horas da noite, de forma voluntária, com intenção, sim, de negócios, né? Trabalhando para desenvolver, né, as nossas empresas e tantas outras oportunidades que elas têm. E esse papel que vocês desenvolvem, que eu tenho a oportunidade de participar, me move. Então, nós, enquanto seres humanos, né, temos interesses comerciais, financeiros, mas nós temos que ter sentido na vida, nós temos que ter propósito, né? E eu faço parte de uma cooperativa de crédito que inicia todos os seus dias nas 18 agências fazendo uma oração. Então, neste momento, eu vou fechar meus olhos de forma muito humilde e vou fazer o meu pedido para que essa aula, para que esse movimento, para que essa conversa que nós vamos realizar seja útil de alguma forma na vida de algum ser humano, de alguma empresa, da 3M, do Cicobi, de quem aqui por aqui passar. Amém. E Amém. aí, gente, respeitando, né, a religião, a crença de cada um que aqui está, nós todos somos instrumentos de Deus, né? Estamos aqui a serviço e o trabalho é uma das melhores formas que a gente tem de manifestar os talentos que Deus nos empresta ao longo da vida. Então, eu vou começar aqui fazendo uma breve apresentação, explicando quem eu sou, de onde eu venho, para depois a gente tratar do tema que nos interessa de verdade. E pergunto neste momento se vocês conseguem visualizar. Sim. Sim. Então, eu sou Ana Amélia Toller, eu sou do Cicobi Credicaf. Eu trabalho nessa mesma empresa há 23 anos. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é como se eu estivesse num casamento, né? Então, eu escolho trabalhar nessa empresa todos os dias, ela me escolhe também, porque o que ela vende, o que ela realiza, tem muito a ver com aquilo que eu gosto de fazer, com o que eu gosto de ser também. E aí, o meu papel hoje é coordenar a área de negócios da cooperativa, que busca novos cooperados, que comercializa produtos e serviços com esses cooperados e realiza os seus desejos financeiros e resolve também, procura de alguma forma resolver os seus problemas, né? Claro que eu sou uma representante de quase 300 funcionários, não faço nada sozinha, mas o meu papel é anunciar cada vez mais para onde eu vou o trabalho do Cicobi, que é um sistema brasileiro que não é banco, mas que atua como banco e faz tudo que um banco faz. E o Cicobi, muito conhecido nas cidades pequenas, ele passou a trabalhar desde a década de 2010 para expandir e ter agências em cidades como Juiz de Fora, cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros. Para vocês terem ideia, né, hoje eu falo de uma cidadezinha que tem 8.000 habitantes, que é de onde eu nasci, né? Então eu trabalho em 18 cidades diferentes, né, onde nós temos área de atuação, mas hoje eu estou na minha cidade raiz, que é uma cidade em que temos poucas empresas e muitos produtores de café. E aí, qual que é o nosso propósito enquanto Cicobi? Enquanto Cicobi, nosso propósito é conectar pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para promover justiça financeira e prosperidade. Na realidade, o que nós estamos aqui para fazer é democratizar o acesso ao crédito, a produtos e serviços, a uma conta bancária, coisa que o sistema bancário tradicional brasileiro não consegue fazer. Então, através de atuações do próprio Banco Central, a gente tem tido muito apoio. Nós, o Cicobi, temos expandido e somos agora mais vistos, estamos nas redes sociais, nas televisões, nas propagandas, muito em detrimento desse projeto que iniciou na década de 2010. E qual que é a nossa missão? A gente está aqui para resolver o que eu disse ali atrás, né, que é promover soluções financeiras com boas experiências para os nossos cooperados.
sempre através de cooperação. E a gente quer, através disso, proporcionar uma melhor experiência financeira para cada um de vocês que nos usarem e para os tantos que já nos usam, né? Então, o Sicoob Credicaf, como eu disse, ele atua aqui nas cidades do interior e na cidade de Juiz de Fora, em 4 cidades do Rio de Janeiro: Petrópolis, Teresópolis, Volta Redonda e Niterói. Além disso, ele tem um PA Digital, que hoje é a nossa maior agência, que tem cooperados de todos os estados brasileiros, praticamente, de alguns países do mundo. Então, ele não tem fronteira. Inclusive, o gerente desse PA está aqui colaborando comigo, assistindo essa live neste movimento. E aí, nosso Sicoob, ele vem crescendo, ele já passa da marca de 40.000 cooperados, o Sicoob Credicaf, que é aquele que eu represento. Mas o Sicoob Nacional tem mais de 8 milhões de cooperados. E a nossa meta, o nosso objetivo estratégico é chegar a 12 milhões de cooperados no Brasil. E ainda é pouco, porque enquanto cooperada do Sicoob que eu sou, porque eu sou cooperada e sou funcionária, eu acredito que ele é uma das formas, não a única, de fazer tudo isso que eu falei lá em cima, né? Que é dar acesso a produtos, a serviços, a atendimento de crédito com mais consultoria, com mais sustentabilidade. E então, se nós somos tantas empresas a mais, se nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, nem todos são economicamente ativos, é nosso dever fazer que mais pessoas conheçam e experimentem esse sistema para ter mais uma opção. Não significa que ela tenha que deixar de ser cliente de um banco ou de uma outra instituição financeira, mas vale a pena experimentar o Sicoob. Na Credicaf, nós temos mais de 7.000 empresas e lembro que há 5 anos atrás não tínhamos nem 2.000. Então, esse trabalho de ir para os grandes centros, de ir para cidades como Juiz de Fora, nos ajudou muito, fomentou muito o nosso negócio. E hoje a gente vem crescido muito, né, nas operações de crédito, a gente tem trabalhado muito fortemente a nossa atuação com esses segmentos. Então, falei um pouquinho de mim, né? Vou repetir aqui, né? Estou na área de negócios, cuido das agências do Sicoob Credicaf com apoio de outras pessoas, e falei um pouquinho do sistema Sicoob. E aí, o que que o Sicoob traz? Então, ele traz então, todo mundo que tem uma conta no Sicoob, uma conta corrente, que tem todos os direitos semelhantes à conta de banco, ele torna-se um cooperado. Então, diferente de banco, ele também é dono, é sócio do nosso negócio. E ele tem direitos e deveres, por exemplo, ele atua votando nas assembleias nos nossos dirigentes, quem vai ser o nosso presidente, quem vai ser o conselho que vai decidir as linhas de crédito que a gente vai operar, por exemplo, em quais taxas serão. E ele também nos dá direito a participar do retorno, do resultado que essa atuação traz. Então, então a gente, todos os anos, a gente realiza todos os nossos serviços e entrega tudo para o nosso cooperado no longo do caminho, mas no final sobra algum valor. Tem que sobrar, né? A gente chama isso de sobras mesmo. Então, se na cooperativa o resultado final, como no balanço contábil, for 20 milhões, ela distribui boa parte deste valor de volta para cada cooperado que ela tem. Diferente de banco, em que quem recebe pela participação nos lucros são os acionistas, né? No sistema Sicoob são os cooperados. Eu, Ana, e cada um dos 40.000 cooperados que temos passa a ter direito disso. Mas a pauta aqui hoje é crédito, né? E ela é uma pauta que eu adoro, que é muito interessante. Nós, inclusive, chamamos cooperativas de crédito, nascemos para o crédito. Muitas de nós nascemos na década de 80 para realmente fomentar crédito para os lugares pequenos onde nem agência bancária tinha, ou que não eram assistidos da maneira que eram necessárias. Então, nós nascemos do crédito, temos especialidade em atuação com crédito, mas nós hoje temos acesso e temos na nossa prateleira todos os serviços financeiros que uma empresa precisa para operar. E aí, na última conversa que tivemos na semana passada, eu falei muito sobre de onde o crédito nasce, por que ele existe. E eu vou aproveitar esse movimento aqui para falar para vocês de uma forma simples o seguinte. Primeiro ponto, qual o significado da palavra crédito, né? Crédito é acreditar. Então, quando a gente
fala da palavra crédito, significa que a gente está acreditando e confiando um valor a alguém, a uma empresa. Só que nós fazemos parte de uma cooperativa que é auditada, que tem regras, que é subordinada aos normativos do Banco Central. Então, para isso acontecer, tem que ter burocracias envolvidas. E toda burocracia, se você entende, fica boa. Eu disse outro dia, né? Para a gente casar, a gente precisa documentar. E pagar, inclusive. E para divorciar também precisa. Então, nós não podemos acreditar que no sistema financeiro, e nem ter expectativa que no sistema financeiro vai ser diferente. Então, o que que uma empresa precisa para ter acesso a crédito? Em primeiro lugar, ela precisa estar constituída. Ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter faturamento, tem que ter um contrato social adequado, os seus sócios e os envolvidos também. Então, ela precisa existir de forma física ou virtual que seja, e documental. E isso é muito importante. E para ter acesso a crédito, ela precisa estar livre de restrições financeiras, tipo no SPC, no Serasa, nos órgãos que te consultam, porque isso sinaliza risco. E hoje, a maioria das instituições financeiras não tem apetite a crédito com risco ou colocam as taxas muito elevadas. E aí, diante desse contexto, a empresa existe e vocês sabem melhor do que eu que cada empresa tem um porte, né? Nós temos o porte MEI, o porte ME, o porte EPP e nós, o Cicobi, atendemos todos esses portes. E dentro desses portes tem o nicho de cada uma, o segmento, o faturamento, o quanto ela está comprometida de crédito ou não. Então, eu sempre digo que na prateleira dos bancos e do Cicobi tem remédio de crédito para todo tipo de doença. Ou de tratamento, ou de investimento em saúde, né? Hoje está na moda a nutrologia, né? Que é quando você faz tratamento, confere através de exames as vitaminas do seu corpo, o nível de cortisol, para você se medicar para nem ficar doente. E assim também é o sistema financeiro, o sistema de crédito. Então, nós temos, né, no Cicobi, a condição de, para ter acesso ao crédito, você precisa ter uma conta corrente. Para ter uma conta corrente, você precisa ser cooperado. E para ser cooperado, você precisa estar documentado enquanto empresa. Enquanto, como eu disse, bem, esse cartão CNPJ, faturamento, contrato social e documento dos envolvidos, registro na junta e demais exigências que você já conhece. E daí nasce a necessidade. Então, nós temos linhas de crédito para capital de giro, que são necessidades emergenciais ou necessidades de reposição de estoque, para custeio da atividade. E hoje as linhas de capital de giro do Cicobi Credicaf são muito lastreadas nos fundos de investimentos que existem. Então, a gente tem parceria com o Sebrae, em que o fundo FAMP nos subsidia, né, fomenta bastante negócio no sistema Cicobi, em que ele garante até 80% da operação. Nós temos o fundo Pronamp, que é do governo, e as regras são regidas por ele. Nós temos o PEAC e nós temos linhas que o próprio Cicobi cria e precifica, de acordo com a necessidade da atuação dele. E nós, o Cicobi, diferente dos bancos, temos autonomia para a criação de linhas de acordo com nichos e segmentos. Por exemplo, recentemente a gente criou uma linha específica para a empresária mulher, que a gente chama de FAMP Mulher. Então, toda empresa que tem um dos sócios envolvidos, que é do grupo feminino, tem acesso a uma condição diferenciada, com recursos diferenciados e apoio do Sebrae e fundo do FAMP. Então, nós temos, ao contrário dos bancos, condição de precificar isso regionalmente. Já teve casos que a gente precificou linhas específicas para clientes de energia solar, ou para clientes em parceria com CDLs. Então, nós temos autonomia para isso, desde que seja adequado para todo mundo. E aí, de uma forma consultiva, como nós trabalhamos? Então, eu falei da documentação que é necessária, da burocracia. Depois, precisa haver uma necessidade, através de uma visita que a gente realiza ou quando a gente é visitado. Então, qual que é o foco? Quando um cooperado tem uma necessidade de um capital de giro para organizar o seu fluxo de caixa, porque o prazo médio de recebimento está alongado, ele vem, traz a relação de documentos e atualiza aquelas que já existem, faz simulações, verifica a taxa, e essa taxa é sempre construída com base no quê? Em primeiro lugar, no custo.
Então, hoje, o custo do dinheiro no Brasil é a Selic, tá? 15%, né, gente? Não tenho o que discutir. Isso não está na minha mão, está na mão do Sistema Financeiro Nacional, do Banco Central. Então, é o ponto de partida. E em cima desse custo de 15%, cada instituição financeira vai colocar o seu spread. E esse spread é muito calculado em cima de muitos itens, por exemplo, do custo operacional para tudo isso acontecer, do risco de crédito do mercado, se esse segmento está com muita inadimplência ou não, das garantias ofertadas junto com a empresa tomadora e principalmente, gente, do momento do segmento. Então, para cada segmento, geralmente tem um apetite, porque existem coisas dando certo e existem coisas que não estão dando certo, né? E aí a gente precisa sempre fazer isso de uma forma muito profissional, já que a gente precisa também, enquanto empresa, ter perenidade, ter bons resultados financeiros, que esse é o objetivo de vocês, é o nosso também. E para cada necessidade, uma linha diferente. Geralmente é capital de giro ou é investimento. Capital de giro a gente vai geralmente em prazo até 60 meses e investimentos até 120 meses, de acordo com o plano de negócio. E agora eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar. Todo negócio precisa ter um plano. Nós falamos isso na live de terça-feira passada. Qual que era a minha dica para uma pessoa usar o crédito de forma consciente que gere, sucesso e sustentabilidade financeira? Somente com planejamento. Então eu preciso entender do meu negócio e colocar no papel, no computador, o que eu quero, aonde eu quero chegar. Preciso ter indicadores, preciso cada vez mais formalizar a minha atividade e caprichar para ter um bom histórico de crédito. É importante ter as contas em dias, é importante, pagar os impostos adequadamente, mesmo que sejam o que são. Não podemos fazer nada quanto a isso também. Por quê? Como eu disse, na prateleira que nós temos de opções, vai ter opção, gente, de taxa muito baixinha e de taxa mais cara. Isso é muito de acordo com o segmento, com o meu rate, com o meu risco e com a capacidade de pagamento que eu posso, nesse momento, abraçar. E aí, o que a gente tem pedido muito e tem faltado muito nas empresas brasileiras é isso, é planejamento, porque senão eu bebo da água mais clarinha, mas se eu não me organizo, as parcelas vão se sobrepondo e daqui a pouco eu entro num cheque especial que eu tenho também, na conta garantida que eu tenho também, mas os juros ficam em torno lá de 7%. Às vezes é necessário usar isso no curto prazo, vou falar que também já usei, mas não é saudável ficarmos usando e pagando por isso de forma recorrente. Como empresários que somos, o custo do nosso produto tem que ser precificado em cima do custo da nossa operação. Se eu estou pagando juros maiores, eu vou ter que precificar o meu produto mais caro e, com isso, eu posso perder competitividade. E aí, gente, diante de tudo que nós temos observado, nós precisamos conhecer do nosso negócio, formalizar o nosso negócio, usar os contadores como consultores, um MEI, que não é MEI, precisa avaliar isso, porque muitas pessoas decidem ser MEI para pagar menos impostos e para não ter a obrigatoriedade de usar, né, uma assessoria contábil. Mas ele não sabe que se ele se tornar uma empresa maior, uma ME, por exemplo, ele tem acesso a mais volume de crédito, a mais opções de financiamento, com prazos maiores, inclusive. Então, a gente precisa muito analisar isso. Então, eu preciso entender aonde eu quero chegar com o meu negócio. E eu já me deparei com casos em que uma empresa tem 2, 3 MEIs no mesmo endereço. Isso é sustentável? É o melhor caminho? Na visão financeira, não é, porque a gente sempre vai analisar o CNPJ de forma individual e formar um grupo econômico. E isso vai estar comprometendo ele de todo jeito. E aí a gente vai começar a ter limitações nessa análise. E hoje o MEI, diante dos dados que temos nacionalmente falando, né, das estatísticas, ele tem um risco maior. Então, ele tem uma taxa de crédito pior do que as outras empresas, porque ele ainda é uma aposta. Ele ainda não é tido, na visão financeira, na maioria das vezes, como um negócio que já se consolidou. É como se fosse uma pessoa física investindo no negócio. E aí, dentro dessa formalização do faturamento mais adequado, eu sei que nem todo mundo vai fazer o 100%, dentro do comportamento de crédito que eu preciso ter histórico.
Então, é uma empresa que nunca operou crédito, ela pode ter dificuldades na primeira contratação, precisa ter garantia, além dos fundos que a gente apresentou, os CPFs e outras pessoas também precisam ofertar essa garantia, porque ela é necessária para compor o todo da operação de crédito. Então, hoje, as instituições financeiras e aquela que eu represento tem muitas opções para sua empresa resolver o seu problema de fluxo de caixa, os seus problemas de créditos emergenciais e para investir em empresa nova e em expansão do seu negócio. Mas o crédito sempre vai ser avaliado na sua individualidade, porque cada caso, cada empresa, uma empresa, considerando fatores macroeconômicos de segmento, nichos de mercado, né? E hoje eu fiz uma simples simulação aqui para ficar mais fácil, né? Diante da Selic que temos, do spread que temos que aplicar. Então, por exemplo, se uma empresa fosse contratar uma operação de 50 mil, as taxas médias que vão variar de acordo com empresa para empresa, garantia para garantia, prazo, né? E são essas que eu estou mostrando aqui: 50 mil em 36 vezes, 2.119 em 60, diminui a parcela para 1.616, mas o todo no final fica um pouco maior, porque muitas vezes não é a taxa, é o prazo que eu uso o dinheiro que determina isso. E também fiz uma simulação de 100 mil reais, né, para vocês perceberem a diferença do uso do dinheiro, do empréstimo de dinheiro para uma empresa de pequeno e médio porte, que é o público-alvo dessa aula, dessa bate-papo que estamos tendo aqui. E ainda falando sobre documentos, então, eu já citei lá em cima, né? Quais documentos uma empresa e um sócio da empresa deve ter para ser um cooperado do Sicob e ter acesso a uma análise de crédito? Porque a aprovação vai depender de sistemas, né? Análise de metodologias dos sistemas e de comitês. É o cartão CNPJ, um contrato social com a sua última alteração, o faturamento, que pode ser o extrato do Simples, o balanço, a DRE, bens, se possuir, e seus sócios também. Todos os sócios envolvidos têm que comprovar endereço, renda, identidade e se tiver algum tipo de bem. Então, eu gostaria antes de conversar com vocês nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui, de dizer que o crédito, só um minutinho, por favor. Que o crédito é um item muito sensível nesse momento, mas que ele é necessário. Então, o que que a gente entende do crédito? Ele pode ser um remédio ou um veneno na vida das pessoas e das empresas. Ele vai sempre depender daquele contexto que eu estou, individualmente falando, enquanto empresária e empresa, e do contexto de cidade que eu estou. Então, quantas empresas dependeram do crédito na pandemia para sobreviver? Com períodos de carência através de programas como o FAMP e Pronamp. Participamos ativamente disso. Muitas nós conseguimos salvar, outras não puderam se salvar, porque o crédito, ele exige disciplina de quem toma. Porque essa disciplina de colocar a parcela dentro do seu orçamento, dentro do planejamento e de viabilizar o retorno disso, nós precisamos tentar perseguir ter. E é nosso dever, enquanto consultores, gerentes, de vocês, contadores também, fomentar isso nas empresas, porque o que a gente percebe, e o que eu valorizo muito esse movimento que vocês estão criando aqui, é a ausência de consultoria e de informação. Porque quando a gente tem posse das informações, dos dados, da legislação, a gente toma atitudes mais realistas e que nos sirvam. Porque às vezes eu estou querendo 100 mil reais, mas o que me cabe naquele momento é 50. E é melhor eu contratar 50 e depois, no segundo momento, dentro de um projeto estruturado, contratar 100. Uma outra pergunta: tá caro ou tá barato? O juro depende. Às vezes, usar cheque especial por 2 ou 3 dias para pagar uma mercadoria que eu vou ter um desconto sobre ela por estar pagando à vista é viável, ou às vezes não é. Então, tudo vai depender do contexto. E aí, o que que eu posso ajudar vocês aqui? É, somos uma empresa de seres humanos, né, em que a metodologia, a filosofia é muito bonita, mas claro que podemos errar. Mas eu falei isso na aula anterior, eu repito hoje. Uma empresa precisa ter um bom contador, consultor, e precisa ter, no mínimo, um bom gerente de conta. Porque ele tem a informação privilegiada, ele que sabe os remédios que tem na prateleira.
E você, enquanto empresa, precisa ser transparente com ele, precisa contar todo o seu contexto e toda a sua necessidade, porque nós, enquanto médicos do sistema financeiro, a gente tem o diagnóstico, o exame, né, para saber que vitamina eu estou precisando, e tem aquele diagnóstico consulta, em que eu pergunto assim: você está dormindo bem ou está dormindo mal? Porque eu tenho o exame, que é o raio-x da empresa, o contrato social, o faturamento, mas também nós temos que fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Então, você, empresário, tem que estar disposto a responder para a gente, que é o gerente consultor, essas perguntas, né? Então, e quando você contextualiza e nos conta tudo isso, fica mais fácil para a gente receitar o remédio certo. Porque, como eu dei o exemplo do cheque especial, às vezes você quer contratar uma operação de crédito por 10 dias. Mas o custo efetivo dela, quando entra um seguro prestamista, quando entra um ataque, aumenta muito, não compensa. Às vezes é melhor usar o cheque especial, ou às vezes não. Às vezes você vai ter que passar pelo fluxo de uma operação, ou às vezes você vai ter que fazer um mix. Mas o que eu fico e deixo de recado aqui é: hoje, na Credicaf, nós temos conta garantida, antecipação de boletos, nós temos uma maquininha que antecipa automaticamente as vendas ou de forma eventual. Nós temos linhas de capital de giro e linhas de investimento. Nós temos mais de 30 opções. Só que as opções são personificadas e sempre são de acordo com a finalidade. Para que eu quero esse dinheiro? Dentro de um projeto, porque ele precisa ser viável, principalmente para você. Porque eu, enquanto sistema Sicoob, não posso apostar num projeto que não seja viável para você, porque se você morre, eu morro também, aos poucos, né? É um remédio que. E ele precisa ter um combo de capacidade de pagamento. Eu tenho que assumir dentro da operação uma parcela que cabe no meu fluxo de caixa e eu tenho que ter garantia adequada, porque na ausência, né, do pagamento do tomador principal, que é a empresa, o sócio ou um terceiro ou um fundo tem que assumir, porque a gente tem que responder por isso, né? E tenho que ter, acima de tudo, compromisso. E aí a coisa que a gente que analisa crédito, a gente fala que tem os Cs do crédito. Pesquise isso no ChatGPT uma hora. E o primeiro chama caráter. Então, qual que é o primeiro ponto para um gerente começar a analisar um crédito? Chama caráter. Ele é o primeiro C do crédito. O caráter da empresa e caráter da pessoa, né? Se ela tem idoneidade, se ela não está no segmento que envolve fraude, que envolve lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Se as pessoas que envolvem essa empresa também são bem referidas. Então, a gente usa de ferramentas sistêmicas, que existem as consultas do sistema Serasa, entre outros, que a gente, né, compra, né, a base de dados, do sistema financeiro também, e usa a ferramenta visita e a ferramenta entrevista, que é, para mim, uma das principais. Então, quando as meninas me perguntam, me chamam para vir aqui para esse bate-papo, assim, Ana, como ter acesso a crédito? Como fazer do crédito uma alavanca para a prosperidade de uma empresa? É tendo bons contadores que te orientam e te formalizam, porque sem formalização uma empresa não acessa crédito no sistema financeiro. E tendo bons gerentes consultores em que você possa com os quais você possa ser transparente e explicar sua necessidade e sua realidade. Porque muitas vezes um crédito, ele é construído por meses. Eu já trabalhei em operações em que naquele momento não foi possível atender. Eu já atendi empresas que eram MEI, que eu orientei a mudar o porte com o contador, e tem as regras que vocês conhecem melhores que eu, que precisaram faturar, que precisaram colocar a nossa maquininha, a nossa adquirência para o fluxo cair conosco, para depois eu conseguir uma taxa mais adequada e um prazo mais adequado, com carência dentro do plano de negócio que ela precisava ter, para organizar o fluxo financeiro de todas as dívidas que ela tinha. Já trabalhei também com casos em que estavam fazendo expansão, mas que tinha que ter um plano de negócio em que a primeira loja pagava a segunda por um período, mas que a segunda tinha que ter um payback, um prazo de retorno, para pagar esse segundo investimento. E o nosso desafio no dia a dia não é não ter o produto. Nós temos o produto, nós temos boas condições, temos prazo e temos carência. É nós unir o útil ao agradável, é fazer o casamento e não o divórcio, né? É fazer um bom casamento entre documento, realidade, então tem que estar documentado, tem que existir um bom negócio e ter um bom planejamento financeiro e de negócio. Porque não adianta só ter o planejamento financeiro se eu não tenho um negócio fomentando ele. Tem que ter os dois, né? Então, você tem
uma loja de roupas, né, eu tenho que verificar se o meu estoque está girando ou não, qual o prazo que eu estou concedendo para minha carteira de clientes, se essa carteira ela é adimplente ou não, se ela compra de forma sazonal ou não. Todas essas questões são importantes para a tomada de decisão do empresário e de quem fomenta esse crédito. Muitas operações são concedidas indevidamente, com fluxo de pagamento errado. Aí que acontece o problema. Pessoas boas, de ótimo caráter, ficam inadimplentes. Que a maioria dos brasileiros é ótimo, é trabalhador, é honesto, tem ótimo caráter. Mas, por ele não ter se organizado e não ter se planejado, a dor vem. E é isso que nós estamos aqui para fazer. Num trabalho de formiguinha, num trabalho de uma a uma, a gente pode mudar esse cenário. Como eu disse no início dessa reunião, dessa conexão que estamos fazendo aqui, se hoje 2 ou 3 empresas tirarem um tempinho para buscar a consultoria de vocês, do Sebrae, que é um grande parceiro ou nossa, para organizar todo o seu negócio e der certo lá na frente, eu vou ter cumprido a minha missão. Porque que eu também sou empresária, eu não citei no início, mas eu tenho uma loja aqui em Durandé de roupas femininas, também sou produtora de café, a gente gera emprego e renda. Toda vez que uma loja morre, a gente deixa o país mais pobre. E toda uma vez que uma loja prospera e cresce, a gente tá fomentando a nossa economia, fazendo ela girar, né? Então, gente, é algo simples que parece complicado. Você só precisa ter boas pessoas e bons bancos, e boas instituições, e boas empresas parceiras, como eu citei aqui, Sebrae e a 3M, Contabilidade, para nos apoiar nisso, né? E me coloco aqui à disposição de perguntas, de dúvidas, se quiser tratar algum caso real, porque, como eu disse no início, a gente está aqui como se fosse num atendimento, como se nós estivéssemos numa visita, em loco de uma loja, de uma empresa, ou numa das agências que o Cicobi tem. Ô, Ana, eu queria saber de você, assim, qual que é o maior erro que as empresas cometem quando ela vai buscar crédito? O É não maior ter um erro que plano eu de acho negócio, né? é não colocar, eu vou falar aqui como as pessoas falam, não colocar na ponta da caneta todos os custos que ela tem. Porque água, luz, telefone, funcionário, logística e isso. Não saber a margem certinha do produto dela, porque ela tem que comprometer. E não ter um bom plano de negócio e principalmente confundir a destinação. Muitos brasileiros investem no negócio com capital próprio e depois precisa de capital de giro que tem um juro maior para cobrir os buracos. Então, o que eu vejo como o maior problema é a ausência de um plano de negócio estruturado em que tenha indicadores, inclusive, de desempenho. Então, eu quero montar uma loja. Então, eu vou montar uma loja independente, uma empresa. Quanto vai me custar? Muita gente vai fazendo. Ah, custou 10 mil, aumentou mais 10, aumentou mais 20. De repente, o negócio que era para ser 60 virou 100. E eu não tinha me preparado para investir 100. É um ponto. Não fiz pesquisa de mercado para saber como que o ramo dessa empresa atua. Eu só fiz pelo sonho, eu não fiz com profissionalismo. E aí a maioria dos erros que eu vejo tem a ver com tempestividade. Muitos dos créditos que eu atendo é para resolver problema e não para viabilizar projetos. E deveria ser muito mais para viabilizar projetos do que para resolver problema que tem que existir também, tá, gente? Tem coisa que a gente planeja e sai fora do nosso radar, né? Então a gente não pode julgar. Mas é um perfil nosso de brasileiro que a gente precisa trabalhar mais. Inclusive, eu acho que nas escolas infantis, os adolescentes tinham que ter aula de empreendedorismo, de educação financeira, né, de gestão empresária, né? E tributária, porque isso impacta também. Então, gente, por exemplo, quantos empresários declaram o mínimo do imposto de renda? Muitos. Isso é extremamente impactante. O João Antônio está aqui para provar, que é o meu gerente que trabalha comigo, na hora de ele avalizar um contrato ou não. Porque se eu estou tomando um crédito de 100 mil, eu declaro renda de 2 mil reais, eu vou ter capacidade para avalizar uma parcela de 4 mil reais, como eu citei aqui no simulador? Não. E isso vai gerando as negativas ou vai te colocando numa condição de juro muito pior, que você poderia ser menor.
Então, a gente está num negócio que tem que ser documentado, a gente sabe que não é 100%, mas que precisa ser bem entendido, porque é a César o que é de César. E um outro erro que a gente percebe muito é a precificação errada do seu serviço e do seu produto. Gente, se você erra no orçamento do seu negócio, na precificação, você errou tudo. Porque não vai ter margem para você comprometer nem cooperação de crédito. Então, respondendo a sua pergunta, é, é um negócio que não está estruturado como devia, que não foi planejado e que desvia a destinação do recurso. E não podemos julgar, porque isso acontece no Brasil inteiro o tempo todo. O que que a gente pode fazer para mudar isso? Mesmo uma empresa que começar do zero, começar a nascer mais corretamente, e as que já existem, tem como sim resgatar, através de consultorias que vocês podem conceder, o Cicobi tem, o Sebrae tem várias outras, né, empresas particulares, públicas que podem fazer isso, né? Mas para isso precisa de disciplina, de escolha. Às vezes eu tenho que demitir gente, ou às vezes eu tenho que contratar gente para vender mais. Às vezes eu vou ter que abortar algumas missões e fazer outras, né? Então, o desafio que a gente que a gente vê de aprovação é muita gente confundindo sonho com projeto. E no sistema financeiro, gente, um sonho para se realizar precisa ter projeto e execução de projeto. O pessoal que está aí também na aula, quiser abrir o microfone, pode abrir, pode fazer perguntas se tiver alguma dúvida. Uma outra dúvida que a gente tem muito aqui é como que a gente consegue transformar o crédito em um investimento e não numa dívida? Como você falou, muitas vezes a gente pega o dinheiro para pagar as dívidas e não consegue alavancar o negócio. Às vezes a gente pega o dinheiro achando que vai dar para pagar tudo e não dá para pagar nada. E Olha, aí gente, é mais uma Mais uma parcela. dívida, né? Mais uma coisa para isso. pagar. Eu acho que é aquela questão da lei do retorno, né, gente? Então, se eu estou pegando um dinheiro e não confundo a destinação dele, tá tudo certo, gente, pegar um dinheiro que seja no Sicoob para pagar dívidas de parcelas maiores ou juros piores em outra instituição financeira. Inclusive, a gente faz muito isso, que é portabilidade, né, com segurança. Porém, eu tenho que pagar mesmo. E já aconteceu de gente tomar crédito e não ir lá e liquidar. Ou então ir lá e liquida agora, mas depois contrata o cheque especial rotativo de novo. Aí você não está curando o problema, você está tendo mais um problema. Então, o crédito para ser investimento, ele tem que ser aplicado no lugar certo, diante de uma necessidade verificada dentro de um planejamento que gere viabilidade, que gere retorno. Então, eu tenho dito aqui nas nossas conversas, né? Igual eu digo, tá tudo certo se eu pego um crédito aqui para pagar coisas que estão sangrando o meu resultado em outro lugar. Mas se eu não tenho a disciplina de não tomar lá mais, eu acabo ficando envenenada, né? O outro problema que a gente vê muito é as pessoas misturarem a vida da pessoa física com a pessoa jurídica. Não pode. Gente, olha, não pode fazer isso. Eu, enquanto empresário, eu tenho que ter retirada Plurabole ou participação dos lucros. A empresa, eu sou um funcionário da empresa, né? E a gente percebe muita gente pegando da empresa e depois quer tomar crédito na pessoa física e misturando as coisas. Não funciona bem. Geralmente dá errado. E aí o investimento sai pela culatra, né? Então, uma pessoa física, ela pode até financiar na pessoa física o investimento inicial, já que a PJ ainda não existe, mas depois a PJ tem que ir pagando essa parcela, como se fosse um salário, uma retirada, um prolabore, né? E aí, quando as pessoas se educarem a isso, a tendência é dar muito certo. É fazer tudo acontecer certinho. Porque se a empresa pode me dar uma retirada prolabore de 5.000, como que mês que vem eu tiro 10? Eu estou sangrando o fluxo de caixa da empresa, depois ela vai ter que tomar crédito em algum lugar. E quando tapa buraco, você pode ter certeza que o juro não vai ser, e tiver que ser rápido, não vai ser o mais barato. Exato. E, Ana, interessante que, assim, durante a sua fala, né, você falou que tem consultores, que às vezes vocês fazem visitas na empresa e que até mesmo vocês auxiliam, né, nessa assessoria para melhor escolha do crédito, né? Hoje, dentro aí da sua experiência, quais são, assim, é claro que tem que ser analisado, né? Assim, cada caso é um caso, como você falou, mas quais são os créditos mais comuns que tem hoje no mercado para as micro e pequenas empresas? Você identifica, assim, que é viável e se a pessoa tiver um controle, um acompanhamento, uma assessoria, ela consegue
um crédito de forma facilitada? Hoje, o carro-chefe do Sicoob Credicaf é o FAMP. Ele tem eu tenho o Pronamp, mas o Pronamp, né, gente, vai ter aquelas regras de certidões, vocês já sabem melhor que eu, né? Tem uma burocracia a mais e todo mundo gosta de caminho fácil. Então, hoje o crédito que a gente tem mais assertividade, mais consegue conceder na Credicaf é o FAMP. Então, a gente chama de FAMP, mas ele é um capital de giro, que pode ir até 60 meses, ele tem carência, se tiver necessidade, tem fluxo de pagamento de acordo com o segmento, a sazonalidade, tem uma taxa muito aderente, muito parecida com a do Pronamp, né? E tem direito, toda pessoa que contrata esse crédito na Sicoob Credicaf, ele tem direito a uma consultoria gratuita do Sebrae, pós-contratação. Então, é o que eu recomendo muito, porque se eu contrato um recurso, ele tem essa consultoria do gerente do Sicoob, que ajuda ele a decidir, que faz cálculo das parcelas, e é nosso dever, não é um favor fazer isso, é nosso dever, está lá no contrato, inclusive, nas nossas obrigações, nas linhas miúdas, e aí te dá direito a essa consultoria que é especializada, que é que é idônea, né? Ela não é tendenciosa, ela vai atuar com consultoria do crédito no segmento, né, no CNPJ da empresa que está lá. E aí, por exemplo, isso melhorou muito isso começou na pandemia, né? Com mais força, mas ele já existia antes. O FAMP é um fundo do Sebrae. Sebrae, né, é um dos dos sistemas S do Brasil, né? É uma instituição sem fins lucrativos do Brasil. E hoje, por exemplo, um MEI. Ele pode contratar até R$ 75.000 numa operação. Uma ME, né, a 125. E assim até com teto de 700. E assim vai sucessivamente. É o teto, né, da contratação. Porém, cada empresa vai poder contratar de acordo com a sua capacidade de pagamento, com a sua garantia ofertada, entre outros, né? Então, a gente consegue chegar com com empresas de médio porte até R$ 700.000 de operação. Antes não conseguimos, nós tínhamos limitação. Então, o MEI, né, contrata menos, até pelo faturamento máximo que ele pode declarar, o ME mais um pouco, mas a gente tem tido muita assertividade nesse tipo de operação e é a que a gente mais recomenda como capital de giro. E aí tem as linhas de investimento, né? Para energia solar, para expansão, que são semelhantes também, que podem ter prazo mais estendido a depender de cada necessidade. E uma curiosidade aqui, um prazo médio. Uma pessoa chegou agora e ainda não está organizada, uma empresa chegou agora e ainda não está organizada. Qual o prazo médio, se ela tiver um acompanhamento, para ela adquirir o crédito? Em torno aí de um ano, você acha que seria um tempo adequado? Não, existem casos que a gente consegue até menos, né? Então, gente, tudo vai depender da organização do plano de negócio e do plano financeiro. Então, vamos pensar que eu não tenho restrições, que eu tenho restrições financeiras, que eu preciso organizar, que eu estou faturando muito pouco. Então a gente atende, recebe e explica que naquele momento não consegue atender e faz os nossos acordos e combinados. Então, primeiro item, você não pode ter restrição financeira. E hoje, diante da vigência da nova lei 4966, tem demorado mais um pouquinho, porque o sistema de classificação dos ratings tem reconhecido mais tardiamente quando eu conserto a minha vida. Antes era mais rápido, então por isso que a gente tem que falar muito com as empresas a importância de ficar adimplente, principalmente no sistema financeiro. Quem deteriora o seu rating pode demorar, sim, de 6 meses a um ano para ter uma melhor classificação, para ter acesso a crédito e a melhores taxas. Mas existem casos que 3 meses são suficientes, 6 meses são. Então, nós temos todos os cenários. Mas já que você me perguntou na média, vamos pensar que é 6, né? Eu acho que eu posso responder aqui com facilidade para as pequenas e médias empresas que estão com classificação de risco adequada, né? Com algumas pontuações para resolver, que se eu estiver faturando regularmente 6 meses, já me ajuda, porque eu sempre vou pegar o faturamento dos últimos 12 meses. Então, se eu melhorei a média dos últimos 6, já impacta no todo, né? Sendo que o adequado é 12, mas nada impede também de pegar um pouco agora. A minha necessidade é R$ 200.000. De iniciar um pouquinho com 50.000 e depois vai dentro da organização. Porque o crédito recorrente não é bem visto no sistema financeiro. Eu peguei agora 10, depois 10, por isso parece que eu não tenho controle dos meus desejos e necessidades. Mas quando está construído com a consultoria, olha, eu preciso de R$ 50.000 agora para resolver o meu fluxo de caixa.
aportei. Daqui 3 meses eu vou precisar de mais 50 para liquidar dívidas em outras instituições, porque eu resolvi o problema que estava me mordendo muito, me doendo muito, depois eu resolvi outro. E daqui tantos meses eu vou precisar de expandir. Então, está dentro do escopo de trabalho isso. Aí agora eu começo pagando uma parcela menor, depois eu tenho uma outra operação que eu pago 2 parcelas, depois eu tenho 3. Por quê? Porque eu cortei custo e trabalhei para aumentar faturamento, para melhorar a margem, né? Então, a gente vai sempre depender, né? É, e tem empresa que a gente consegue no ato da abertura da conta. Então, nós temos cenários que a empresa aprova e o próprio sistema, diante das classificações que a gente imputa, das políticas que o nosso conselho define, na mesma semana consegue. Tem créditos pré-autorizados com taxas Você falou boas. a respeito da inadimplência. Se eu Uhum, tiver, por exemplo, tenho uma empresa e eu estou devendo para a Receita Federal, isso pode impactar em pode, minha linha de muito, crédito? muito. Não é Hoje, só em claro que o questão impacto maior bancária. no rating, claro que o impacto maior no rating é o comportamento do sistema financeiro. Mas pode por quê? Porque a gente faz consultas. Porque qual que é o impacto? Você pode, e acontece muito, tá? Ótima pergunta. Você pode estar faturando bonitinho, sua loja funcionando, ó, nunca deveu nada para banco nenhum. Mas veio uma ordem judicial e você tem que ficar em dia com o fisco. Uhum, Onde que eles vão buscar dinheiro? Nas contas bancárias. E podem ter bloqueios, não é assim? E uhum, isso, gente, é automático, não é o banco autorizar, não. Já, eles têm acesso direto e já aconteceu. E aí, por que que a gente não quer correr esse risco? Se ele está devendo, uma hora vai ter que resolver. E uhum, se houver um tipo de bloqueio, eu vou ficar desprevenida quanto ao crédito em si. Claro que a gente vai olhar se o valor é relevante ou não, se houve um parcelamento ou não, cabe justificativa. Mas jeito tem, mas a gente vai analisar o cenário. entendi. Porque o que que acontece, né, gente? É, uma pessoa que está bem amparada por né, desde que não haja, não seja pontual, né? Mas nós pegamos casos que a pessoa nunca pagou imposto, baixou a empresa, depois abriu outro, pagou, né? E nós também temos vivido muitos casos, meninas, de gente faturando na adquirência mais do que o MEI com porte MEI. E tem Uhum, havido multas muito caras para essas empresas pagarem. Elas estão recorrendo judicialmente, vocês sabem, né? A gente, e tal. Então, a gente tem orientado muito sobre você tem que estar no porte correto. aham. Então tem que estar Por- no porte correto e tem que estar com os impostos também Em em E dia. tem que dia. estar com os impostos em dias e ter muito cuidado com as maquininhas de adquirências, porque elas emitem informação direto para a Receita. As máquinas de cartão, né, que você As fala. maquininhas. Isso. Não tem, ô, gente, não tem como correr do cartão e do Pix hoje. Quem mexe com dinheiro? Ninguém. A tendência é mexer cada vez menos, né? E aí tem muita empresa que é MEI, mas já fatura na maquininha muito mais do que o MEI e acho que nunca vai acontecer. Eu tenho visto notificações para empresas exigindo que pague retroativo, e vocês sabem melhor que eu, os impostos que foram, de certa forma, sonegados, né? A palavra é essa mesmo. E como que você vai fazer, É. Que acaba né? ficando mais caro, né? E vai ficando mais caro mesmo. Essa semana mesmo a gente recebeu uma cliente assim que foi desenquadrada retroativa por causa de pagar de não desenquadrar do mês e já ter ultrapassado o limite. Então é uma coisa que está sendo muito recorrente mesmo. Exatamente. E uma coisa, gente, que a gente precisa ser transparente é o Sicob e a maioria das instituições tem muito mais interesse em ofertar em crédito para quem traz para a conta da cooperativa, do banco, o fluxo de pagamento dele. Então, o mercado Uhum. hoje não está mais simpático a vir só operar com crédito e você vai, mas o seu recebível está lá no outro banco. Não. Uhum. A reciprocidade do fluxo de pagamento estar aqui, da chave Pix estar aqui, também é uma condição comercial necessária. Porque Entendi. se o fluxo dele está acontecendo aqui, a tendência da parcela ser paga em dia é muito maior, né? Ah, sim, entendi. Perfeito. Eu acho que esclareceu todas as dúvidas que a Sim. gente tinha. Eu acho que foi uma aula uma aula não, um bate-papo, né? É um bate-papo, gente. Muito Professora ainda não sou, não. Sonhei em ser, mas não sou, não. muito esclarecedor, assim, que era uma dúvidas, né, que os clientes às vezes perguntam para a gente e a gente às vezes Uhum. nem sabe a resposta também. Então, Sim, porque né, nada melhor do que um especialista que está dentro do banco, né, isso. para estar orientando dentro da instituição Isso. financeira. E até mesmo quando tem um retorno também, que a gente explica a importância de ter tudo isso,
e aí ele não, às vezes a pessoa não entende, mas assim, com a recorrência, fazendo as coisas da forma como tem que ser feitas, existem muitas vantagens, né? Tem mais vantagens em fazer o Certo do que não ter do que vantagem. não ter vantagem. É. Gente, então assim, já que é um bate-papo, eu vou contar uma última historinha, porque eu acho que eu sou uma menina de dados, de estatísticas, mas eu sou de relações humanas, né? Acima de tudo. E aí, eu queria ressaltar a importância, né, da formalização. Como eu disse, para casar tem que ter documento, para separar tem que também, para nascer tem que também, para morrer tem que também. É tudo burocrático. Então, se você quer operar com uma empresa, com um negócio, e quer operar com o sistema financeiro, você tem que estar disposto a trabalhar a parte burocrática. Está ficando cada vez mais fácil, online, digital, mas ainda vai ter que ter normativos, legalidades para tudo. Então, não crie expectativa que vai ser tudo tão simples no estalar de dedos. Não, claro que não. Né? Na vida é assim, para construir uma empresa e para constituir, para encerrar, não tem? Os trâmites legais, né? No sistema financeiro também tem. E sendo um sistema financeiro cooperativo, você vira um cooperado, e se você vai embora, você deixa de ser um cooperado. Você está fazendo uma sociedade e destituindo uma sociedade. Tem que ter os trâmites também. Então, como eu disse, né, para acessar as informações de crédito tem que ser cooperado, né, tem que ter uma cota capital de ingresso, tem uma conta corrente com pacote de serviço muito competitivo ou gratuita, tem de todo tipo, né? Por exemplo, as contas dos sócios podem entrar no PA digital e a gente orienta a ter a conta jurídica e ter a conta dos sócios separados para não misturar as movimentações. Mas falando do crédito, então, como eu disse, né, eu sou agora uma empresária, eu sou produtora rural, filha de produtores de uma cidade de 8 mil habitantes. Então, eu sou casada também, né? E durante trabalho, né, na empresa há 23 anos, e durante muitos anos eu tive o desejo, o projeto de ter uma propriedade, um imóvel rural para café. E isso eu fui construindo, né, ao longo dos anos, e quando eu tinha 10 anos de casado, eu decidi que tinha chegado o momento e eu tinha a oportunidade. Eu tinha uma propriedade, né, para comprar, um imóvel rural para comprar. Eu precisei de crédito. E lá na época, em 2011, eu posso falar, porque é meu, então, sigilo bancário que eu quebrar aqui é meu, a opção, porque era uma época com muito menos opções que agora. O sistema financeiro só está evoluindo, só está dando mais opções. A única opção que eu tinha naquela época era uma opção de parcelamento em 3 anos, a juros de 1,90 ao mês. Então, eu comprei uma propriedade em sociedade com meu pai, ele tinha o dinheiro, eu não tinha. Eu estava investindo num negócio que eu não, era novo. Mas, para facilitar o negócio, meu pai, não, eu compro a minha metade e você compra a sua metade financia. Só tinha 3 anos de opção. 1,90. Tá caro ou tá barato? Não faço ideia. Há 12 anos atrás, estava caro ou barato? Quando você fala uma taxa, Devia 1,90 estar parece caro. caro. Mas eu comprei um imóvel por 100 mil reais que valia 150. Que depois de todos os investimentos que eu fui fazendo, tô dando um exemplo lúdico aqui, que não é esse valor, tá, Uhum. gente? Ele Aham. foi só valorizando mais. Hoje ele vale 1000% mais do que antes. Então, só que eu tinha um projeto, e este Então ficou projeto barato. envolvia Ficou barato. exato, tudo. Então, quando vocês me perguntaram desde o primeiro dia, Ana, o crédito vale ou não vale a pena? Depende. Para mim, Valeu valeu demais. muito a pena. E se eu analisasse só a taxa e o prazo, não estava adequado. Mas eu tinha um projeto de aquisição de um imóvel que, se eu desse tudo errado, eu poderia vender, ele tinha liquidez e vender Uhum. muito mais caro, que eu estava comprando a oportunidade, e um projeto de renda vinda do café, de plantar lavouras, de cuidar das lavouras que existiam, de estruturar isso, colocando sim parte do dinheiro do emprego lá, né, da outra função lá. Então, tudo vai depender deste planejamento. E hoje, dos negócios que eu atuo, é o principal. Foi rápido? Não. Gente, não existe no Brasil, a não ser Bet, que eu sou extremamente contra, coisa que te gere ganho financeiro ou empresa que te gere rapidamente, né? Tudo é E o fato de processo. eu tudo é um processo, né? E eu sempre conto essa história por quê? Porque o crédito viabilizou um negócio muito importante na vida da minha família. Sem Uhum. crédito, eu não teria acesso a esse imóvel. Então, ele é sim uma ferramenta de riqueza se bem utilizado. E a cada crédito que você joga numa cidade, e o Cicobi trabalha, né, além do serviço financeiro, ele trabalha no 1 a 1, mas ele trabalha em cadeia,
você gera mais prosperidade. Então, se eu financio a abertura de uma loja, ela contrata funcionários, ela compra roupa da fábrica, o caminhão transporta que abastece no posto de gasolina, a gente gera uma cadeia de riqueza e de fomento da economia do nosso país. Então, a minha torcida aqui, para finalizar, é que as empresas e as pessoas se profissionalizem mais, busquem apoio em boas instituições financeiras e boas pessoas, que temos muitas, né, para sua tomada de decisão, que busquem apoio em vocês, contadores, e formalização em vocês, em parceiros como o Sebrae, para fazer os planejamentos e tomar as decisões certas. Então, porque de jeito tem, vai ter que ter disciplina e vai ter que fazer escolhas. E a torcida e a oração é para que o nosso país se organize economicamente, né? Para que nossas taxas fiquem melhores do que estão. Mas isso não depende de mim, depende de vários outros contextos. Mas eu acredito fielmente que isso deve acontecer nos próximos anos. O Boletim Focus sinaliza isso, né? A gente precisa ler economia. Na outra live eu falei sobre a importância de não assinar o contrato sem ler nas letras miúdas, de fazer mais de uma comparação, de não fazer uma comparação em um banco só. Buscar apoio em ferramentas de tecnologia, gente, Google, ChatGPT, ele dá Hoje a gente aula tem para acesso, gente. né, a muita informação. Sim, só que ele é meio, não é fim. E de gente, ter rede de apoio, pessoas com as quais a gente pode tomar conselhos. Então, muitas vezes, um amigo que tem uma loja pode, um senhor, com a sua experiência de vida, pode nos ajudar a tomar uma decisão. E ninguém que é grande nasceu grande, né, gente? A maioria das pessoas que Não. são grandes nasceram pequenas, né? Com orgulho de ser MEI, que depois virou ME, que depois vira grande, ou que permanece MEI mesmo e está tudo certo, desde que Uhum. esteja dentro do planejado, dentro do organizado e que tenha boa execução. Porque o que eu tenho dito é que grandes sonhos nascem, grandes ideias existem, mas se não tiver o mão na massa, uma boa execução, morre tudo. Corre tudo. Ô, Ana, a gente queria te agradecer, né, por esse bate-papo, foi muito enriquecedor. A gente vai deixar gravado para o pessoal que não conseguiu estar presente aqui na live Sim, para poder participar nessa aula, nesse bate-papo, nessa conexão que a gente está fazendo aqui. uhum, Queria te agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente é também. isso. Como eu disse, é uma missão. Se tiver atendido as expectativas, podemos fazer outros, gente. E eu gostaria de fazer estudo de caso, né? Quando eu for a Juiz de Fora, a gente pode aí pegar um caso específico, simular, né? João Antônio, que está aqui, vai me apoiar nisso, né, João? Pode se manifestar aí. Porque o que que a gente gosta? A gente é muito mão na massa, a gente é muito prático, porque a gente não é professor, né? Então, o que que a gente pode propor? Se as pessoas tiverem interesse, a gente pode fazer simulados, né? Você pode trazer casos de empresa, tira o CNPJ para ser idôneo. Ana, estou aqui com esse CNPJ, com esse faturamento, com isso, com isso, com isso, que tem essa necessidade. A gente pode tratar isso aqui dentro, sem promessa de aprovação, porque isso depois é para o comitê, mas com tendências, com análises. E aí a gente pode sim tratar 2, 3 casos por porte, simular, fazer aulas práticas mesmo, que é o que a gente gosta. É isso aí, vamos combinar a gente fazer então na próxima, sim. Queria Então agradecer, tá, muito obrigada, viu, Ana? Um beijo, então tá? tá.